Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod Foquito. Seu programa de entretenimento, repleto de alegria, diversão e informações valiosas. Em cada episódio, você encontrará histórias inspiradoras e emocionantes. Apresentado por Davi Foquito, o Pod Foquito é o seu destino para relaxar, se divertir e aprender. Então, fique à vontade e não perca nenhum episódio. Vamos começar? Esse episódio do Pod Foquito é patrocinado pela Playmóvel, operadora 100% digital que conecta você com qualidade e excelência. Playmóvel.com.br e conheça os serviços que vão transformar sua experiência móvel. Lembrando que eles entregam o chip na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, de 3 a 5 dias úteis, tá, galera? Então, é muito rápido. Então, você pode estar solicitando o seu chip. E detalhe, tem planos empresariais também. Você que tem sua empresa, que quer trazer uma conexão de maior qualidade, eles também têm planos pessoa jurídica, conexão nacional sem limites, planos flexíveis e adaptados ao tamanho da sua empresa, acesso aos serviços de app de música, séries e nutrição e relatórios detalhados para a gestão do consumo. Ou seja, é uma operadora completa, tá, galera? Galera, Playmóvel. Então, você que ainda não que tá comprando seu celular agora, ou você que já tem um número e quiser fazer a portabilidade também, eles fazem a portabilidade, tá bom? Então, vem para Playmóvel, que é a sua operadora com qualidade e excelência. Playmóvel.com.br, tá? Obrigado, gente. Fala, meus finigrães, tudo bem com vocês? Hoje estamos recebendo uma mulher incrível, um exemplo vivo de fé, força e liderança. A Amanda, nossa convidada de hoje, é uma cristã dedicada, conservadora, missionária e, acima de tudo, uma mulher empoderada que inspira e abençoa todos ao seu redor, levando a palavra de Deus a centenas de lugares dentro do Goiás, DF. Ela já viajou até em viagem missionária para pregar fora, gente. Então, ela tem uma carreira assim excepcional para falar sobre isso, para falar sobre Deus. Vai ser um programa assim incrível, cheio de muita fé, muita esperança, muito amor. E vocês ficam até o final, ative o sininho, se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação. Amanda, seja bem-vinda, é um prazer, uma honra te receber aqui. Até que enfim deu certo. A sua agenda é muito cheia, mas até que enfim que deu certo. E a gente tá aqui para conversar, para você contar um pouco das suas experiências. Prazer é todo meu, né, Davi? Graças a Deus deu certo, né? Mas a agenda é tão cheia assim não, mas tudo conforme Deus estabelece, como Deus planeja. Mas é uma honra para mim estar aqui com você nessa noite. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Com certeza. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E para começar, Amanda, eu queria que você me explicasse para quem está nos assistindo, como que você descobriu a sua vocação missionária, a sua vocação de pregadora. Você prega a palavra de Deus aí nas igrejas. Eu queria saber como que surgiu essa vocação na sua vida. Bom, começou através de uma célula, né? A igreja que eu fazia parte era de células e eu levei uma palavra na célula e eu pensei que iria parar ali. Só que aí surgiu um convite para me pregar numa igreja, eu lembro como se fosse hoje, uma igreja pequena, bem humilde, bem simples, de um conhecido meu. Ele me convidou para ministrar nessa igreja e eu, claro, fui. Não sabia muita coisa, não tinha muita experiência, mas mesmo assim eu arrisquei e fui. E desde esse dia em diante, Deus ele começou a usar pessoas para falar comigo, que ele iria me levantar no ministério da palavra. Só que entra aquela coisa, né? A gente sempre pensa, por que eu, como é que vai ser? Sim. Não tenho muito conhecimento, não sei muitas coisas. Mas de uma coisa eu tenho certeza que quando Deus ele fala que vai fazer, Deus cumpre, né? Aquilo que ele libera. E foi então que eu comecei. Aí surgiu alguns convites, eu comecei a sair, comecei a pregar, comecei a
errando em muitos pontos, mas Deus sempre me direcionando em tudo que Ele queria fazer. Sim. E foi onde eu comecei. Ali, por diante, uma agenda atrás da outra, eu comecei a ser convidada para alguns lugares, e onde eu comecei a me apaixonar pela palavra. Sim. Eu comecei a estudar. Eu nunca tive alguém para me ensinar, falar, olha, Amanda, é assim que você vai pregar. Não. Eu entrava dentro do meu quarto, pegava meu caderninho, e ali eu lia a Bíblia, o Espírito Santo ia me direcionando, me entregando palavras assim, que às vezes eu ficava impactada. Eu falei, meu Deus, Caramba. está saindo de mim mesmo, mas eu sei que é o próprio Deus me direcionando. E foi daí por diante. Eu comecei a me apaixonar, comecei a me interessar. E de verdade, para quem vai nos assistir e tem esse ministério para a palavra, sabe que é uma coisa apaixonante. É uma coisa apaixonante. Quanto mais você vai se envolvendo naquilo, quando você vê, já é totalmente envolvido, e para sair não tem como escapar. E foi isso que aconteceu comigo. É algo que, de verdade, eu me encontrei. Eu me encontrei na palavra, me encontrei na ministração da palavra. E é algo que a cada dia eu tenho me tornado assim, tenho me apaixonado mais, me aprofundado mais. Sim. E pra quem já viu tu pregando, sabe que o negócio é forte, é babado. Que nem eu costumo falar, é babado. Amanda, como foi o testemunho da sua conversão para ser uma cristã? Como que foi essa conversão? Como que você conheceu Jesus? Eu comecei para a igreja com 7 anos de idade. É uma criança, né? Não conhecia muitas coisas. Eu comecei com uma vizinha minha. E desde esse período de 7 anos de idade, eu comecei a participar das coisas. Mas desde pequena eu era uma criança muito observadora. Então eu adorava da minha forma, eu orava da minha forma. E eu lembro que até umas pessoas ficavam olhando, umas crianças ficavam me olhando, nossa, ela é uma criança que adora, que busca. E fui crescendo, né? Aquela fase que eu me tornei adolescente para jovem. Teve o período que eu desviei, só que eu não desviei totalmente desviada da igreja. Eu desviava, mas ia para uma festa, mas no domingo eu estava no culto. Eu não conseguia sair. Eu estava sempre ali, sempre desviada, mas eu sempre estava nos cultos, não participava, não subia em altar, não pregava nem nada. E eu lembro que chegou um certo ponto, com 19 anos, mesmo de verdade, chegou um certo ponto onde Deus me falou, agora eu tenho que pegar ela. E foi onde Deus me pegou de verdade. Realmente Deus, ele afirmou algumas coisas em mim, onde eu me encontrei. E eu lembro que até que foi um culto, e a canção que tocava era aquela canção que já pisou no Santos dos Santos, todo lugar não sabe viver. E eu lembro que naquela noite eu caí de joelhos e eu comecei a chorar muito. Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Mas quando se trata com Deus, quando se trata em Deus falar comigo, eu me derramo mesmo. E naquela noite, Deus, ele marcou para encontrar comigo. E foi quando, de verdade, o Senhor me encontrou naquela noite, eu me consertei mesmo, me posicionei. E foi quando o Senhor me entregou o Ministério da Palavra. Foi onde eu me encontrei ali e o Senhor me entregou essa responsabilidade. Porque uma coisa eu sei, quando o Senhor te entrega um ministério, quando o Senhor te entrega um chamado, você precisa ter responsabilidade. Sim. Porque não é algo que dá para fazer de qualquer jeito. E quem me conhece, um pouco você me conhece também, você sabe que eu levo as coisas de Deus com muita seriedade. Sim. Foi quando de verdade eu falei, eu preciso me posicionar, eu preciso aceitar o que Deus tem para minha vida, não dá mais para fugir, não dá mais para escapar, não dá mais para correr. E foi quando o Senhor de verdade me levantou. Foi quando de verdade o Senhor me ergueu, me levantou. E eu entendi que, de verdade, não tinha como mais eu fugir da chamada, eu fugir mais do ministério. Deus, ele nunca me deu tempo de desviar. Eu até tentei, mas Deus nunca me deu tempo de desviar. Ele sempre, de uma forma ou outra, ele te buscava lá, procurava uma forma para me encontrar e me lembrar que o meu lugar não era onde eu estava, mas meu lugar era seguindo e fazendo o propósito que ele havia estabelecido para mim. Caramba. E é muito interessante isso que você falou, sobre sair, mas não conseguir ficar lá fora. E realmente, aquela canção, ela é a mais pura verdade. Realmente, quem já foi para a igreja, quem já foi da igreja, quando sai ou quando começa a experimentar as coisas do mundo, é como se aquilo fosse um momento... Não é um momento muito passageiro, e você sente uma falta tão grande. Às vezes eu me pego olhando uns vídeos assim, aquela galera adorando, pulando e tudo mais, eu sinto tanta falta, eu falo assim, meu Deus do céu, meu lugar é aqui, cadê que eu não volto logo? Mas assim, é tudo no momento certo, no momento de Deus. Mas realmente, quem já foi pra igreja, quem já foi, já teve um ministério e tudo mais, que sai, não consegue ficar fora muito tempo, ou não consegue se apaixonar por aquilo, que nem você quando é apaixonado pela igreja. Só que também é muito difícil, amiga, quando você é da igreja, que você sai pra você voltar. Eu costumo falar que é mais fácil você ser do mundo 100% e você aceitar Jesus,
Porque você vive aquele primeiro amor, vive aquela coisa, do que você se desviar e depois voltar. É muito difícil. Aí vem muita coisa, aí você vai e se reconcilia. Aí começa a vir uma coisa aqui, outra coisa ali, que começa a te desviar do foco. E você tenta, mas aí às vezes você falha. E eu sou muito sincero e honesto com Deus. Assim, eu não gosto de brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser sérias. Entendeu? Então, tipo assim, eu não brinco, eu não desenho, eu não faço nada disso. Então, se é pra você servir a Deus, você tem que servir a Deus com seriedade. Você tem que ser um exemplo. Você não pode estar fazendo uma coisa domingo no culto, por exemplo, e no final de semana, 6 sábado, numa festa. Entendeu? E a galera vendo, mas tu tava no domingo na igreja, tu já tá aqui nessa festa? Aí não dá. Verdade. Qual a tua opinião em relação a isso? A sair e voltar? O que é mais difícil? É aceitar Jesus, voltar? Qual a tua opinião com relação a isso? Na verdade, eu acredito que quando a pessoa onde ela esteve e para ela retornar, você é experiência viva disso, né? É uma guerra interna que a pessoa passa. Ao mesmo tempo que a pessoa quer, a pessoa fala, não vou voltar e assim por diante. Só que eu acredito que a pessoa precisa ser pulso firme. Sim. Porque se você for parar para pensar, mas vou voltar, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão falar, é uma coisa que eu aprendi, que se você estando certo ou errado, as pessoas sempre vão falar. Sim. Então, já que é para falar, que seja de uma forma positiva, seja de uma forma certa, de uma forma que você fala assim, realmente estão falando, mas eu estou no caminho certo. Sim. Eu tô procurando trilhar o caminho certo, a forma certa. Então, o meu conselho para alguém que vai nos assistir, que talvez está nessa guerra interna, eu preciso voltar, eu tenho que voltar. Você sabe de onde você veio e você sabe o lugar que te pertence. Sim. Você pode viajar, andar o mundo, ir para várias festas, para vários ambientes e para vários lugares, mas você sabe que a tua essência não é dali. Você sabe que aquele ambiente ele não te pertence. Você sabe que aquilo não faz parte de você. E de verdade, quem uma vez já experimentou sentir de fato a presença de Deus, eu costumo dizer que a presença de Deus não é lágrimas e nem arrepios. Ela é muito mais além que isso. Porque as pessoas elas se baseiam, eu me arrepiei aqui, eu me chorei aqui, eu senti Deus. Não, Deus ele é muito mais que isso. Então, de verdade, quando alguém se encontra com Deus, quando alguém tem um verdadeiro encontro com Deus, ela sabe. Eu posso estar vivendo esse momento aqui, mas não é esse, o meu lugar não é esse. A minha essência não é essa. A minha raiz não é aqui. Então, de verdade, quem um dia já sentiu Deus sabe da onde veio e para que lugar vai e a quem ele pertence. Sim. Nossa, que lindo. Amiga, como que você equilibra a sua fé com as demandas do dia a dia? Eu acho que tudo parte de uma organização, né? Todo mundo... Existe a Amanda da igreja, a Amanda no ministério, e existe a Amanda que é amiga, a Amanda que é filha, a Amanda que às vezes está em casa servindo a minha mãe, servindo algumas pessoas que estão no meu convívio ali. Então, tudo parte de uma organização. Sim. Igual a Bíblia fala sobre isso, que há tempo para tudo. Então, acho que tudo precisa ser organizado. Tem o tempo, o meu dia a dia, a minha rotina, o tempo que eu vou estar na igreja, praticamente à noite. É os períodos que nós vamos para a igreja, né? Essas coisas todas. Mas tem a Amanda do dia a dia, onde eu trabalho, onde eu preciso organizar as minhas coisas, onde eu preciso ter tempo para organizar a minha casa, onde eu preciso ter tempo para estar com a minha mãe, que hoje em dia eu moro com a minha mãe, onde eu preciso ter tempo para estar com a minha mãe. Então, tudo bate em organização. Mas nunca deixar que a sua rotina ou que as suas demandas do dia a dia fale mais alto. Porque é tudo que aquilo que vem de Deus é prioridade. Sim. As coisas de Deus, as coisas que vêm do reino, ela sempre vai ser baseada em uma prioridade. Então, eu preciso me organizar a isso. Tem a rotina, tem a correria, porque hoje em dia todo mundo tem a vida corrida. Mas eu costumo dizer algo muito simples, Davi. Nunca vai ser falta de tempo quando se trata do reino de Deus. Vai ser questão de prioridade. Como eu priorizo a minha fé, o meu ministério, tudo vai ser com prioridade. E tudo aquilo que eu tenho organização vai ter sucesso. É verdade. Amiga, qual o papel da oração em sua vida e ministério? A oração é a base de tudo. Se eu sou a Amanda que eu sou hoje, a Amanda que eu venho me tornando hoje, claro que é primeiramente a Deus, mas a oração é a base de tudo. Não tem como eu falar sobre Deus se eu não converso com Deus. É como se eu estivesse pregando algo mentiroso. Eu pregar para alguém sobre oração e falar, você precisa orar, você precisa buscar nisso aqui, isso. E eu não tenho uma vida constante de oração. Então, a oração de verdade, ela vai ser a base de tudo. É o meu pilar. É aquilo que eu preciso. Eu costumo dizer que a oração é o oxigênio
da vida do crente, da vida do cristão. Se tiver o oxigênio da pessoa, ela não vai sobreviver. Então, se tiver a oração da vida de quem caminha com Deus, não tem como ele sobreviver. Porque a oração te guia, a oração te fortalece, a oração vai te dar um norte, a oração ela é um GPS para você caminhar na sua vida cristã. E se nós vamos olharmos, a Bíblia ela tem vários exemplos de pessoas de oração. A Ana, por exemplo, quando ela queria um filho, ela não foi questionar por que não pude ter filho, ela foi orar. Ela foi buscar em Deus. Ao ponto de quando ela orava, o Senhor se tornou com que a oração dela viesse à realidade. Então, a oração ela é a base de tudo. Tudo que nós fomos fazer no nosso dia a dia, nossa caminhada, não é questão de ser religioso, é de quem é íntimo. A oração não é coisa de quem é fanático ou de quem é religioso. A oração é para quem é íntimo e sabe. Um Deus que vai ouvir aquilo que você pede e ele vai responder de acordo com aquilo que você precisa, com aquilo que você necessita. E não com aquilo que você quer. Sim. Gente, vocês estão vendo, né? Absorve que tá tendo muita chave legal aí que a Amanda tá soltando, viu? Então, e a agenda da Amanda é difícil, tá? A agenda da Amanda é complicada. Agenda cheia. Amiga, a gente sabe que a gente vive num mundo que por mais que você seja excelente, as pessoas vão te criticar de qualquer forma. Vai ter sempre uma pessoa que vai falar assim, mas eu não gostei, mas não sei o quê. Como você lida com as críticas, com as pessoas que querem julgar de qualquer forma, independente, às vezes, nem te conhecer direito, querem te julgar? Como você lida com tudo isso? Eu já até pensei em mudar o meu jeito, esse jeito que eu prego, né? Que eu sou bem pentecostal mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou bem pentecostal. E eu só pensei, eu falei assim, acho que eu tenho que mudar esse meu jeito, tenho que ser mais calma, tenho que ser mais branda, mais tranquila. E Deus usou alguém para falar comigo. Não é para você mudar o seu jeito. Eu uso você desse jeito, eu uso você dessa forma, justamente por conta disso, porque as pessoas criticavam o jeito que eu sou, criticavam a forma que eu prego, criticavam a forma que eu conduzia a minha ministração. E como Deus usou, foi até uma mulher, Deus usou essa mulher para falar comigo, eu entendi que quando Deus entrega um ministério para alguém, quando Deus entrega uma chamada para alguém, quando Deus entrega uma responsabilidade para alguém, você não tem que olhar para as opiniões alheias, para as críticas alheias. Se Deus te aprova, isso já é o suficiente. Então, quando eu deparo com críticas até hoje, as pessoas criticam, as pessoas apontam, mas eu olho para quem me chamou. E quem me chamou garante isso é o suficiente. As pessoas não precisam ouvir a voz de quem ouviu foi eu, como Deus disse que faria, como Deus disse que me enviaria. Então, se Deus já falou comigo que faria, que iria me levar, que iria me soprar o meu nome, que iria fazer, o que me importa é a voz de Deus. As vozes alheias só me impulsionam. Eu uso as críticas como combustível. Como combustível, sinal que eu estou no caminho certo. Porque ninguém vai tacar pedra em árvores que não está produzindo frutos. Então, se estou sendo apredejado, estou sendo criticada, sinal que eu estou no caminho certo. No caminho certo. É isso mesmo. Isso é importantíssimo. Gente, para quem não sabe, como eu falei no início, a Amanda já viajou para fazer missões em outros estados e tudo mais. E eu queria que ela contasse um pouco pra gente como foi essa vocação de, além de pregadora, essa vocação de missões, como surgiu esse desejo, como ardeu no seu coração o desejo missionário de você querer viajar. Você já foi para Tocantins, né? Já deve ter ido para outros lugares, com certeza. Mas eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa jornada de missões, como que foi, o que você sentiu quando você chegou lá numa cidade, você viu que é uma cidade bem carente, inclusive, às vezes, até de Deus, né? Principalmente de Deus. Eu não fui, mas eu tenho vários amigos que foram, que você foi também. Eu acompanhei nos stories do pessoal que foi, que é uma cidade muito carente, que necessita muito de carinho, de amor, de afeto e de Deus, principalmente, e às vezes até de mantimento mesmo. O que você sentiu nessa viagem? Como que foi como você voltou de lá? Como que foi indo? Como foi lá? Como foi voltando? Eu comecei a me apaixonar por missões através do projeto que eu faço parte, que é o Movem. Uhum. E ele é um projeto muito missionário. Então, eu já conheci o pessoal já que fazia parte, mas quando eu me aprofundei mesmo nesse projeto, que foi de verdade onde teve a nossa primeira viagem missionária, e quando nós chegamos ali na cidade de Tocantins, eu fui uma das ministras nas cruzadas, porque lá é assim, a gente sai para evangelizar durante o dia, e à noite nós temos cruzadas no setor que nós fizemos evangelismo durante o dia. E quando eu fui uma das ministrantes, das pregadoras, eu comecei a pregar, e eu comecei a ver o agir de Deus naquele lugar. Eu não mudei o meu jeito de pregar porque eu estava na rua, eu preguei com muita autoridade, assim, da mesma forma que eu sou.
E Deus ele foi me entregando uma mensagem, Deus foi me entregando palavras. E eu lembro que quando eu fui fazer oração pela vida das pessoas, Deus me conduziu a orar pela vida das pessoas, a orar pelas pessoas que estavam enfermas, a orar pelas pessoas que queriam engravidar até. E o Senhor me conduziu a orar por aquilo e eu orei, né, pelas vidas das pessoas. E nós vimos muitas vidas também vindo aceitar Jesus. E Deus, de fato, honrando a nossa fé, honrando a nossa oração. E foi um impacto muito grande de Deus. Eu lembro que numa das últimas viagens que a gente fez, eu orei por uma moça, o Senhor me conduziu a orar por uma moça, e eu trisquei no ventre dela, na barriga dela, e ela estava com um caroço no seu útero, e eu não sabia de nada, mas o Senhor me conduziu a orar por ela. E poucos dias depois, quando nós retornamos para cá, nós recebemos o testemunho que ela tinha retornado ao médico, e o Senhor havia curado ela no momento da oração. Então, isso me impactou muito e, de verdade, eu entendi. O Senhor me chamou para isso. Porque você fazer viagem missionária é muito além de você estar dentro de uma igreja pregando. A guerra é maior, a vigilância precisa ser maior, as pessoas que estão te ouvindo, elas estão mais dispersas. Então, de verdade, ali foi onde eu descobri a minha verdadeira identidade missionária. Eu falei, eu nasci para isso. Eu quero exercer isso com mais autoridade. Eu quero me aprofundar nisso. É de verdade isso que Deus tem para mim. E foi quando eu comecei a me apaixonar por missões. Aonde o Senhor me levava, aonde o Senhor me conduzia, aonde o Senhor me permitia pisar. E eu fui descobrindo a minha identidade missionária. E eu falei, realmente eu nasci para isso. Porque, de verdade, você levar o evangelho, como você mesmo falou, a ambientes, a cidades onde as pessoas estão carentes, você vê. A gente chegava em casas ali e pessoas falavam, eu orei para que vocês nos visitassem aqui. Eu orei para que alguém de Deus viesse, pelo menos aqui, liberar uma palavra para a gente, pelo menos aqui fazer uma oração por nós, pelo menos vir aqui e cantar uma canção para nós. Então, de verdade, quando as pessoas falavam isso para nós sentíamos o cuidado de Deus e nós entendíamos que, de verdade, nós nascemos para aquilo. E quando eu via Deus fazendo, e quando eu via Deus operando nos lugares que a gente passava, nas casas, claro que tinha casas que as pessoas não queriam receber, mas tinha casas que as pessoas não recebiam com tanto amor, e ali nós podemos ver o cuidado de Deus. E eu entendi, de verdade, eu nasci para ser voz de Deus aonde o Senhor me levar. Sim. E é tão gratificante, né, amiga, você chegar numa casa assim que a pessoa fala assim, meu Deus, eu tava orando para Deus mandar vocês aqui, como você falou aí. Deve ser algo assim que é surreal de incrível, assim, você fica, meu Deus do céu. Aí você às vezes se sente assim, vocês que fazem, às vezes você fala assim, meu Deus, eu preciso fazer mais, se aqui tá assim, imagine em outros lugares, meu Deus, você fica querendo mais e querendo mais, né? Só que aí, às vezes as condições não deixam, as situações do dia a dia não deixam, porque você tem que trabalhar, você tem uma vida, você tem família, você tem, né? É muito complicado. Amiga, como você vê o papel das mulheres no ministério e na missão? Se nós formos observar, tem se levantado muitas mulheres nos últimos dias. Eu sei levantado, nossa... Eu estava até observando esses dias o tanto de mulheres que Deus tem levantado nos últimos dias. O tanto de mulheres que Deus tem erguidos até para o próprio ministério, assim, para o ministério da palavra mesmo. Que antigamente era mais restrito, né? Sim. Quem conhece mesmo esse meio que sabe que antigamente era mais restrito. Era mais homens sendo levantados, era mais homens que tinham, tipo assim, voz para assumir púlpito. Só que hoje em dia... eu vejo o próprio Deus quebrando isso. Sabe que para Deus levantar, vai independente se seja homem, se seja mulher. Quando Deus quer levantar, eu vejo Deus quebrando de verdade esse protocolo que homens criaram. Sim. E eu acho muito importante a forma que Deus tem levantado mulheres. Eu conheço mulheres que, de fato, eu olho assim e falo, meu Deus, é o próprio Deus mesmo na vida delas, é o próprio Deus levantando, é o próprio Deus erguendo. Eu, como mulher, eu me sinto... Porque se nós formos observar... Eu não vejo, como Deus levanta alguém, eu não vejo uma pessoa para me competir. Eu vejo, de verdade, meu coração se alegra por ver o tanto que o ministério feminino está sendo levantado. Sim. Eu não olho como competição, eu olho como alguém que, de verdade, Deus está levantando, Deus está soprando. Então, para a nossa sociedade, para os nossos dias atuais, é de suma importância Deus levantar mulheres como Deus tem levantado. Mulheres de oração, mulheres de busca, mulheres de entrega, pastoras, bispas, intercessoras. Então, de verdade, para mim, o papel da mulher sendo levantado nos dias atuais é super importante. Sim. É super importante pela garra da mulher. Porque quando a mulher... Não é porque eu sou mulher que eu estou falando isso, não. Mas quando a mulher pega para fazer uma coisa, e principalmente pelo reino de Deus, ela faz com excelência. Ela se entrega, como diz o ditado aí, ainda que dê sangue nas canelas, ela faz com excelência. Ela faz com dedicação. Então, quando a mulher... cheia de Deus, de uma mulher levantada por Deus, quando ela se coloca para fazer, ela se torna, de verdade, uma bomba atômica para o inferno.
Porque o inferno sabe o potencial que uma mulher tem, o que uma mulher de garra tem. Como Deus levanta, já era, ninguém segura mais não. Sim. Amiga, quem te acompanha sabe que você tem uma trajetória muito bonita. Eu já vi várias ministrações suas e eu fico encantado. Eu adoro quando eu vou num culto, assim, tem tempo que eu não vou, mas adoro quando eu vou num culto que é você que vai pregar. Só que quem vê de fora não sabe que a gente enfrenta muitos desafios e às vezes muitas batalhas, né? Durante a sua jornada de fé, qual foi a maior prova, assim, que você enfrentou, que quase fez você desistir, mas você permaneceu firme ali? Como você superou essa batalha? Acredito que não só para mim, mas para a maioria dos ministros, eles passam por isso, que é quando eles chegam naquela fase de crise de identidade. Será que de verdade Deus me chamou para isso? Por mais que Deus já tenha falado com você, já tenha usado pessoas para falar com você, você mesmo já ouviu a voz do próprio Deus falando com você. Eu acho que quando a pessoa chega nesse ponto, que eu cheguei nesse ponto de crise de identidade, eu falei, realmente, Deus não me chamou para isso. Por mais que Deus já tinha falado comigo, e quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, entrei nessa crise, entrei nesse meio, nesse bloco, nessa bolha de crise de identidade. Eu falei, será que de verdade Deus me chamou para isso? Eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, porque não é isso que Deus tem para mim. E foi justamente nesse ponto onde eu entrei nessa bolha de crise de identidade, de duvidar do que Deus tinha para mim, de duvidar do que Deus tinha para minha vida, que eu quase de verdade, eu abandonei tudo, chutei o balde, como eu disse por aí, chutei o balde e falei, de verdade, não quero mais isso. Então, para mim, foi um dos piores momentos que eu já passei. Quando eu me deparei com essa crise de identidade, de verdade, querendo entender se era isso que Deus tinha para mim, ao certo ponto de entender. E eu, graças a Deus, eu consegui me levantar, consegui me erguer, e eu precisava sair daquela bolha. Porque quando alguém entra nessa crise, quando alguém entra nessa bolha, uma das coisas que ela precisa fazer é se posicionar. Porque uma das maiores investidas que o diabo tem, que o inferno tem para a vida de quem é chamado, para a vida de quem é ministro, é quando ele tem essa crise. Quando ele tem essa crise, que ele entra para dentro dessa bolha, para essa bolha de crise de identidade, para ele sair, ô Davi, a pessoa precisa de verdade se posicionar e falar, eu preciso me levantar. Não é fácil, às vezes vai te faltar força, às vezes vai te faltar coragem, mas mesmo na sua pouca força, precisa se levantar. Porque senão vai se tornar uma bola de neve, ao ponto de você perceber que você não está mais cumprindo e exercendo aquilo que Deus tem para você. E quando eu me encontrei nessa fase, eu falei, eu preciso me levantar, eu preciso me erguer. E quando eu estava justamente nessa crise, foi o período que Deus mais me usou para pessoas. Pessoas chegavam e falavam, Amanda, ore por mim, traz uma palavra de Deus para mim, intercede pela minha vida. Eu falava, aonde Deus ia me confirmando que de verdade Ele tinha me chamado para aquilo. Quando nos meus piores momentos, Deus usava alguém para chegar a mim e falar bem assim, olha, ore por mim, interceda por mim, porque de verdade eu vejo Deus em você. E foi aonde eu consegui me levantar. E eu comecei a entender, eu falei, de verdade, Deus me chamou para isso, Deus me escolheu para isso, Deus me levantou para isso, e vida que segue. É tão ruim, né, amiga? Às vezes você tá ali, às vezes bem quebradinho, bem moidinho, aí alguém vem e fala assim, me inspira em você, ora por mim. Aí você tá ali quase sem força, mas aí como você tem um ministério, você tem que abrir mão, você tem que começar a ir lá e se levantar e sacudir a poeira e fazer aquilo que Deus mandou fazer, né? Amiga, você já teve que abrir mão de alianças que você achava que era pra... Esse episódio do Pod Foquito é patrocinado pela Playmóvel, operadora 100% digital que conecta você com qualidade e excelência. Playmóvel.com.br e conheça os serviços que vão transformar sua experiência móvel. Lembrando que eles entregam o chip na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, de 3 a 5 dias úteis, tá, galera? Então, é muito rápido. Então, você pode estar solicitando seu chip. E detalhe, tem planos empresariais também. Você que tem sua empresa, que quer trazer uma conexão mais de maior qualidade, eles também têm planos pessoa jurídica, conexão nacional sem limites, planos flexíveis e adaptados ao tamanho da sua empresa, acesso aos serviços de app de música, séries e nutrição e relatórios detalhados para a gestão do consumo. Ou seja, é uma operadora completa, tá, galera? Galera, Playmóvel. Então, você que ainda não... que tá comprando seu celular agora, ou você que já tem um número e quiser fazer a portabilidade também, eles fazem a portabilidade, tá bom? Então, vem pra Playmóvel,
que é a sua operadora com qualidade e excelência, playmóvel.com.br, tá? Obrigado, gente. Pra sempre. E teve que abrir mão por causa do ministério, porque não eram pessoas que estavam no mesmo propósito que você? Eu abri mão de alianças, de amizades, assim que eu comecei o ministério. Quando Deus me entregou o ministério da palavra, fiquei naquela, né? Entre o propósito e a proposta. Sim. E quando você coloca na balança e vê que a proposta ela é um momento, por mais que ela te atrai, ela vai ali te agradar por alguns momentos. Mas não compensa você trocar a proposta pelo propósito. E foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu coloquei na balança, eu falei, ou eu sigo o propósito que Deus tem para mim, ou eu vou viver a proposta. E foi quando eu precisei abrir mão de uma amizade que, nossa, eu amava demais. Eu amava demais. Mas quando eu olhei para o propósito que Deus tem para minha vida, para aquilo que Deus tem para minha vida, eu falei, eu preciso abrir mão. Por mais que vai doer, por mais que vai ser difícil, por mais que vai me custar, mas eu preciso abrir mão. E foi quando eu abri mão. Sim. E eu falo para você, foi difícil? Foi. Foi complexo? Foi complicado? Foi. Mas eu não me arrependo de ter abrido mão para viver o que eu tenho vivido com Deus hoje. E abriria mão e abro mão quantas vezes for necessário. Sim. Eu aprendi que aquilo que Deus tem para mim é muito mais precioso. Eu já abri mão de alianças, já abri mão de amizades, abri mão de relacionamentos para viver o que Deus tem para mim e não me arrependo. No momento foi difícil? Foi. Não abri mão chorando, não abri mão sorrindo, aliás. Abri mão chorando, foi difícil. Mas quando eu olho para o que eu estou vivendo com Deus hoje, eu vejo que foi necessário abrir mão. Foi necessário deixar de lado para viver tudo o que Deus tem para minha vida hoje. E eu não me arrependo de ter abrido mão. E você mudou, você era de um ministério acho que desde muito tempo, e você teve uma mudança, você foi para um outro ministério. Qual foi o que te impulsionou a fazer essa mudança de ministério? E assim, na minha visão que estou de fora, depois que você mudou, você expandiu muito, você cresceu muito mais do que quando você já era de lá. Você já era muito grande, mas depois que teve essa mudança de ministério, é como se você tivesse ido um foguete assim na sua vida que te deslanchou assim e você cresceu bastante mesmo. O que te motivou a ter essa mudança de ministério, de ir para um ministério, de um outro ministério diferente do que você estava? Quando eu decidi mudar de ministério, não foi uma coisa do nada. Nada na vida de quem serve a Deus é do nada. Eu estava sempre buscando no Senhor uma direção. E todas as vezes que eu tentava, o Senhor sempre me dizia não. Todas as vezes que eu tentava, o Senhor, olha, não é o tempo, não é o tempo, não é o tempo. E dessa última vez que eu decidi sair, porque eu estava quase para morrer espiritualmente, eu só não morri espiritualmente porque, graças a Deus, eu tenho amigas que são mulheres de Deus, que me ajudaram mesmo, que oraram por mim, que intercederam pela minha vida. E eu sou até grata a Deus pela vida delas, porque se não fossem elas, é por isso que é importante você ter alianças que são ali, que caminham com Deus. É o Max, o Max Colar. São elas mesmo. E por isso que é importante você ser amiga de pessoas que são amigas de Deus. E foi elas que me ajudaram muito nesse período. E quando eu decidi mudar de igreja, mudar de ministério, dentro da minha casa, Deus usou minha mãe para falar. Para quem me conhece sabe que minha mãe ainda não é cristã. E minha mãe olhou para mim e falou bem assim, você não fica muito tempo mais naquela igreja. E foi a resposta de Deus que eu precisava para sair. Aí veio aquela transição, né? Aonde eu vou congregar, aonde eu vou começar uma nova caminhada a partir de hoje. E eu comecei a pensar em várias igrejas. Falando, nessa igreja talvez possa ser legal, nessa aqui talvez possa ser legal, nessa aqui talvez eu possa me encontrar nela. Só que eu fui para que eu estou hoje e, de verdade, eu me encontrei ali. Eu comecei a conversar com a menina que eu já conhecia de lá, e eu me encontrei ali. E quando eu fui para conversar com os pastores, ele já me conhecia desde muito nova. Então, isso facilitou muito, né? Para mim começar a caminhar com eles ali, para mim começar... Porque ali eu precisava de verdade, por mais que eu já pregava, por mais que eu já exercia o ministério, foi um recomeço de Deus para minha vida, porque eu estava saindo de uma cobertura espiritual e entrando para debaixo da cobertura. E não só você, como você falou, que o meu ministério expandiu muito, mas muitas pessoas que me acompanham, que caminham comigo e falam, Amanda, você expandiu ministerialmente falando muito rápido quando você vê essa transição. E a diferença é essa, Davi, quando você sai debaixo da direção de Deus. Eu saí debaixo da direção de Deus. Então, quando alguém sai de um ambiente para outro, debaixo da direção de Deus, é sucesso. Então, o que eu tenho vivenciado hoje, no meu ministério, eu falo para vocês, tem 4 anos, quase assim que eu mudei, o que eu tenho vivenciado com Deus em 4 anos, eu nunca vivenciei anos atrás. Porque o que Deus tem feito na minha vida, ministerialmente falando,
tanto vida pessoal como familiar. O que Deus tem feito na minha vida assim, é algo extraordinário. Então, a importância de você sair debaixo da direção de Deus faz com que você vai ter sucesso em todas as suas áreas da sua vida. Não só ministerial, mas também pessoal, também na sua família. Então, o que eu tenho vivenciado com Deus hoje foi tudo porque eu saí debaixo da direção de Deus. E quando você sai debaixo da direção de Deus, você tem paz. E eu tive muita paz. E uma coisa que eu aprendi, se tem paz, tem Deus. Então, sair debaixo da direção de Deus. E o que eu tenho vivenciado hoje é algo extraordinário. Quanto com você, quando as pessoas que me acompanham têm visto de verdade o que Deus tem feito. Porque eu saí debaixo da direção de Deus e não me arrependo. E ficarei aonde eu estou hoje até quando Deus me direcionar. E foi quando eu cheguei nessa igreja e assim que eu cheguei lá, meu pastor falou bem assim, olha, eu vou te ungir a missionária. Até então não tinha nenhum cargo eclesiástico, né? Eu só exerci o ministério mesmo como pregadora de itinerância, mas eu não tinha nenhum cargo eclesiástico ainda. E quando eu cheguei lá, passou um tempinho, claro que não foi de imediato, passou um tempinho, meu pastor me falou bem assim, Amanda, Deus falou comigo, eu vou te ungir a missionária. Deus me autoriza a te ungir a missionária. E eu digo a você, quando o óleo desceu sobre a minha cabeça, a responsabilidade aumentou 1000 vezes mais. Verdade. Eu lembro que na semana que eu fui para ser ungida a missionária, foi uma das semanas mais complexas e mais difíceis para mim. Foi aonde eu quase liguei para o pastor e falei, pastor, eu não quero mais ser ungida. Porque não tô aguentando, não. Querendo fugir já, que nem Jonas. Tô aguentando, não. E eu cheguei, Davi, para ser ungida, foi um domingo de manhã. Sim. Eu cheguei para ser ungida e quando eu sentia o óleo descendo sobre a minha cabeça, eu falei, meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena passar pela semana mais difícil que eu passei. Então, tudo que eu tenho vivenciado com Deus hoje é algo assim que, de verdade, tem sido 4 anos mais bem vividos com Deus, porque Deus tem feito algo poderoso na minha vida. Sim. Amiga, como que a sua família enxerga o seu ministério? Como que eles te apoiam? Você mencionou sua mãe aí várias vezes aí durante a nossa conversa. E eu queria saber como que é o apoio da sua família em relação ao seu ministério, como que ela é. Ela não é cristã ainda? Ainda não. Ainda não. Mas como que é o apoio dela com relação ao seu ministério? Deus ter me levantado, Davi, no meio da minha família, no meio da minha parentela, foi totalmente uma quebra eu posso dizer assim, de maldição mesmo. Uhum. Porque do ambiente onde eu vim, do ciclo, do ambiente familiar que eu vim, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo, você conhece um pouco do meu testemunho, você sabe. Eu tinha tudo para dar errado. Então, acredito que como Deus me levantou, no ambiente que Ele me levantou, na família de onde eu vim, foi justamente para quebrar e falar que quando Deus quer levantar alguém, Ele levanta independente da situação e do ambiente que você está. Hoje, graças a Deus, no começo era bem mais complexo, né? Sim. Em relação à minha mãe. Mas hoje, graças a Deus, minha mãe já entende o ministério que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim, tanto que bem lembrado aqui, Deus acabou de me lembrar disso aqui agora. Quando minha mãe estava grávida de mim, que ela não sabia que estava grávida de mim, Deus usou uma irmã para falar com ela e falou que no ventre dela ela estava gerando uma menina e que essa menina Deus iria levar a muitos lugares, Deus iria levantar como pregadora da palavra. E minha mãe, ela falou, nossa, você tá ficando doida, nem grávida eu tô. Passa alguns dias, minha mãe descobre que está grávida de mim. E quem nasce, justamente, a que Deus tinha falado que levantar como mulher de Deus, como pregadora da palavra. Então, Sim. desde o ventre, Deus já tinha estabelecido algo para mim, Deus já tinha planejado algo para mim. Então, hoje, eu acredito de verdade, quando eu tô lá em casa, às vezes, que eu posto algum vídeo, alguma coisa, e às vezes estou lá dentro do meu quarto e eu vejo minha mãe assistindo algum vídeo meu, eu tenho certeza que ela não fala para mim, mas eu tenho certeza que ela tem muito orgulho da mulher que eu tenho me tornado. Justamente pelo ambiente que eu estava vindo, aliás. Porque as pessoas chegavam para minha mãe, Davi, diziam que eu ia dar errado. Dizia que eu ia ser perdido na vida, dizia que eu ia dar muito trabalho para minha mãe. E graças a Deus, eu digo isso, que graças a Deus, Jesus chegou na minha vida e mudou todo o cenário. Quebrou toda a palavra de maldição que havia sido lançada. Uhum. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho muito apoio da minha mãe. Uhum. Às vezes eu saio para pregar e eu só falo, mãe, tô pregando em tal lugar. Não sei que horas eu vou chegar. E graças a Deus, eu tenho um apoio dela. Isso é muito importante. É muito importante para quem tem um ministério, é muito importante para quem tem a itinerância, é muito importante para quem exerce o ministério que Deus nos entrega, ter o apoio da família. Porque, de verdade, isso se torna um combustível pra gente. Amiga, como que você lida com o estresse e a pressão da vida ministerial com a vida pessoal? É algo bem complexo e onde a gente precisa ter muito equilíbrio. Muito equilíbrio mesmo. Porque vai ter dia que eu vou te contar, vai ter dia que o estresse vai bater, vai ter dia que
você vai querer abandonar tudo. Vai ter dia que não vai ser fácil, né? Nem todos os dias são fáceis. Mas todos os dias são para ser vencidos. Por mais difíceis que eles sejam, por mais complexos que eles sejam, eu aprendi a ser... Como é que eu posso dizer para você? Eu aprendi a ter um pouco mais de equilíbrio nisso. Antes eu não tinha. Antes eu me estressava e queria que as coisas se resolvessem. Queria que as coisas dessem certo. Mas eu aprendi a ter um pouco mais de equilíbrio nisso. Claro que eu acho que eu tenho certeza que é o próprio Deus que me dá equilíbrio. Querendo ou não, por mais que não pareça, eu sou uma pessoa um pouco estressada. Né? Algumas coisas me tiram ali um pouquinho do sério ali. Mas com equilíbrio e com o moldar do Espírito, com a direção do Espírito, a gente vai conseguindo vencer as coisas. E eu aprendi que por mais estressada, por mais estressante que for o meu dia, quando eu recebo o convite para pregar, ou para orar para alguém, ou para interceder pela vida de alguém, eu preciso colocar um pouquinho de lado daquele meu lado humano, que é o estresse, por mais que isso é normal na vida de qualquer pessoa, e exercer aquilo que Deus tem para minha vida. E eu digo para você, os dias que Deus mais me usou, que eu posso dizer para vocês, são somente esses dias. O dia que eu não quero ver ninguém, o dia que eu quero chutar o balde, mas quanto mais eu tô, tipo assim, usando, Deus tá me usando para alguém, Deus tá me curando. Deus tá trazendo alívio, Deus tá trazendo calmaria para mim. Então, tudo é a base do equilíbrio mesmo. Deus tem me ensinado a ter esse equilíbrio. Amiga, a partir do momento que você leva uma vida de missionário, acaba que você carrega com você o peso de outras pessoas, né? Como você mesmo falou aí, fulano pediu para orar por ele, fulano, acaba que você pega uma carga para você. Como que você equilibra a sua vida para não deixar isso te afetar, a sua vida, principalmente mental? Na verdade, é algo que a gente precisa... Volto para a parte do equilíbrio, né? Querendo ou não, quem exerce o ministério, quem exerce uma chamada, ela se torna uma pessoa com muita visibilidade. Você querendo ou não. Então, chega para você pessoas de tudo quanto é tipo. Chega quem tá ansioso, chega pessoas sobrecarregadas e assim por diante. De tudo quanto é tipo. Mas eu aprendi que, de verdade, eu não tenho que carregar uma carga que não é minha. Eu não tenho que entrar numa guerra que não é minha. Por mais que naquele momento eu esteja ali orando pela pessoa, por mais que naquele momento eu esteja intercedendo pela pessoa, mas foi aquele momento. Então, eu não preciso trazer para dentro do meu ciclo, do meu convívio, aquele momento ali que eu vi com a pessoa. Então, isso é um dos equilíbrios que as pessoas precisam ter. Deus me usou ali, eu fui boca de Deus para aquela pessoa ali, mas eu não preciso trazer aquela carga para dentro do meu convívio. Porque se a pessoa trazer essa carga para dentro do convívio dela, ela vai enlouquecer. Sim. Ela não vai ter nenhum tipo de equilíbrio. Então, a pessoa precisa entender que há tempo para tudo. Foi aquele momento. Então, há esse equilíbrio, há essa demanda, que por mais que ela seja corrida, você precisa saber colocar que de verdade não posso trazer para o meu ciclo aquele momento, aquela carga que eu vivi naquele momento. Então, quando a pessoa aprende a ter esse equilíbrio, ela consegue levar com leveza mesmo, com tranquilidade. Eu vi que você tem um ciclo, todo mundo vê que você tem um ciclo de amizades muito pequeno, e é um ciclo verdadeiro, firme e inabalável. Você optou por ter esse ciclo pequeno? Alguma coisa te forçou a ter esse ciclo? Você gosta mesmo, assim, de ter aquelas pessoas ali no seu ciclo? Por que desse ciclo pequeno, assim? Não, claro que você conhece muita gente, eu tô falando assim, de ciclo de amizade mesmo, que você vê pessoas íntimas, que você tá sempre ali com elas e tudo mais. Conhecer é uma coisa, ser amigo, ser íntimo, ser próximo é outro, né? Na verdade, Deus falou comigo sobre isso. Eu fui para uma igreja um dia, e eu estava bem cansada nesse dia, mas Deus usou um pastor para falar comigo, e quando ele me chamou na frente, ele falou bem assim, a partir de hoje, Deus seleciona as pessoas para caminhar com você. Eu seleciono as pessoas para caminhar com você. Deus tomou a boca dele para falar comigo, na verdade. E desde aquele dia em diante, claro que eu perdi alguns ciclos e outras pessoas se aproximaram. Eu acredito que é por isso que o meu ciclo de amizade, de pessoas próximas a mim, pessoas íntimas a mim, são pequenos. Porque para a pessoa chegar na minha vida, chega porque Deus permite que chegue. Para a pessoa ter uma amizade comigo, tem porque Deus permite que chegue. Então, as pessoas que estão no meu ciclo hoje, sem sombra de dúvida, são pessoas que Deus selecionou para caminhar comigo. São pessoas que vão me acrescentar em algo. São pessoas que vão me impulsionar no ministério. São pessoas que vão me apoiar no ministério, porque isso é super importante.
São pessoas que acreditam naquilo que Deus tem para minha vida. Então é por isso que o meu ciclo de amizade é muito pequeno. Eu conto nos dedos as amizades que eu tenho hoje em dia, o meu ciclo. Posso dizer para você que nenhuma mão cabe o ciclo de amizades que eu tenho. De pessoas próximas a mim, que estão ali, que sabem de verdade quem é a Amanda, sabe as guerras que a Amanda passa, sabe os dias difíceis que a Amanda tem. Isso, na verdade, foi o próprio Deus que fez. E eu não sou nem doida de questionar a Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Porque eu acredito de verdade, Davi, que as pessoas que estão comigo foi porque Deus permitiu que estivesse. São alianças mesmo. Eu não tenho amigas, eu tenho alianças. Assim, e essa é a diferença. Essa é a diferença de pessoas que quando você tem aliança. Porque Deus, ele nos dá muito mais que amigos. Deus nos dá alianças. E a aliança que vem de Deus, dificilmente ela se quebra. E é muito diferente. Quando você, como eu disse no começo aqui, quando você caminha com pessoas que têm aliança com Deus. Elas sempre vão ser boca de Deus para a sua vida, por mais que elas não percebam. E é isso que as amizades que eu tenho hoje em dia são para mim. São bocas de Deus para mim mesmo, são pessoas que me impulsionam, são pessoas que o próprio Deus permitiu que chegasse até mim. Amigo, qual é uma passagem da Bíblia que você gosta muito? Passagem da Bíblia que eu posso dizer para você que, na verdade, é a história de Davi. Porque eu me encontro na história de Davi. É mesmo? Eu me encontro na história de Davi, quando aquela parte que Samuel chega até a casa de Jessé com a ordem do próprio Deus para ungir Davi como rei. E nós conhecemos a história e sabemos que Davi está apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas. E a ordem é liberada para chamar Davi e ninguém poderia sentar à mesa até que Davi chegasse. E eu me vejo muito na história de Davi. Porque Davi ele foi honrado ali no meio da parentela. Ele estava pela lógica humana, Davi estava escondido, mas Deus já tinha observado Davi há muito tempo. Deus já tinha visualizado Davi há muito tempo. Então, eu me vejo muito na história de Davi. Quando Deus quer levantar, quando Deus quer encontrar com alguém, se alguém pode estar escondido, meio por detrás das malhadas, aonde for, Deus vai levantar. Então, eu amo muito a história de Davi, a passagem, ele quer, se eu não me engano, é 1 Samuel 16, quando Deus, de verdade, eleva Samuel para ungir Davi. Então, é uma das passagens que eu mais amo. Porque eu vejo de verdade a mão do próprio Deus agindo ali na história de Davi. Eu amo de verdade. Você gosta, né? Eu também gosto da história de Davi. E gosto muito da passagem bíblica, né? Gente, eu não tô firme, quem me conhece sabe, mas eu gosto muito da história de Neemias. Eu acho muito bacana, porque Neemias... a história de Neemias também é impactante. Neemias, ele teve ali pessoas querendo impedir ele de construir executar o chamado dele. Mesmo assim, ele optou por não aceitar aquilo, né? E continuou, persistiu e conseguiu. Então eu gosto muito da história de Neemias, gosto muito da história de Davi também, porque Davi, ele pecava, mas ele se arrependia, né? Sim. Davi, ele era sincero, ele era muito sincero. Então eu acho muito top também a história de Davi. Eu acho que tem até uma passagem que fala, que até o Renan uma vez me falou, que parece que o arrependimento de Davi, quando ele pecou, foi tão grande que lavou até a própria alma dele, né? Então, ele era muito sincero. Ele não era aquela pessoa falsa. Não, ele era muito sincero mesmo. Então, também gosto muito da história de Davi. Amiga, já se encaminhando já para o final, eu queria que você falasse um pouco qual o papel da igreja na sociedade. O papel na igreja na sociedade é levar de verdade Jesus. Né? Jesus às pessoas... O evangelho, na verdade, o evangelho é um evangelho simples. Somos nós que complicamos. E quando nós entramos nessa parte de nós que complicamos, é quando as pessoas querem criar um evangelho que não é o evangelho que Jesus nos deixou, que não é o evangelho de Cristo. Criar o evangelho como assim, que seja de acordo com aquilo que elas querem, da forma que elas querem. E eu vejo muitas pessoas hoje em dia não querendo entrar na igreja, não querendo estar na igreja justamente por isso. Pelos padrões que os homens criaram, pelos padrões que as pessoas criaram, pelas leis que os homens criaram. E, na verdade, o evangelho é muito simples. E por mais simples que ele seja, não tem como viver o evangelho sem renúncia. Né? Então, o papel da igreja hoje, para a sociedade, para as pessoas, é justamente esse. Apresentar Jesus de uma forma simples como ele é. Porque as pessoas, elas querem, mas para você estar na igreja hoje, para você vir à igreja hoje, tem que ser assim, dessa forma. Não. Jesus, ele é muito simples. Tanto que se nós olharmos para o ministério de Jesus, para a trajetória de Jesus,
Ele andava e ele era atraído por multidões, mas onde Jesus passava, ele curava pessoas, ele libertava pessoas, pessoas eram transformadas, pessoas eram salvas. Então, aonde Jesus passava, ele nos mostra o quão simples Jesus é. Então, é isso que nós precisamos fazer, apresentar Jesus às pessoas da forma mais simples que seja, mas entendendo que por mais simples que ele seja, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda salva, ele ainda transforma. Então, eu acredito que, de verdade, o papel da igreja para a sociedade seja esse. Sim. Apresentar Jesus da forma que ele é. Porque ele é imutável. Sim. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Então, essa forma, tanto quando eu vou falar de Jesus para as pessoas, eu falo da forma mais simples. Eu falo daquilo que ele fez comigo, eu falo daquilo que ele fez na minha vida. Eu faço daquilo que ele faz constantemente na minha vida. Porque se eu for olhar mesmo para a trajetória de verdade, quem era a Amanda antes, quem é a Amanda hoje, é só Jesus mesmo para fazer. É só Deus para fazer. Então, a forma que nós apresentamos Jesus para pessoas, eu escutei de um pastor isso, e eu vou guardar isso de uma forma que, aonde eu passar, eu vou levar. Jesus, ele é irresistível quando ele é bem apresentado. Então, a forma que eu apresento Jesus para as pessoas vai dizer muito. Como eu vou convencer as pessoas. Mais que quem convence as pessoas, o ser humano é o Espírito Santo. Uhum. Mas a forma que eu falo de Jesus, para você vai dizer muito. Então, a forma que eu apresento ele vai se tornar irresistível. Uhum. E você vai querer conhecer esse Jesus que a Amanda está apresentando. Você vai querer conhecer esse Jesus que a Amanda está dizendo. Você vai querer conhecer esse Jesus que a Amanda está pregando. Então, é a forma que eu apresento Jesus para as pessoas. Sim. Amiga, e qual conselho que você dá para as mulheres que se inspiram em você e querem construir um legado igual você está construindo? Qual conselho você dá para essas mulheres? O meu conselho é: se apegue a Jesus. É o que eu faço constantemente. Sim. Eu me apego a Jesus, eu decido de verdade caminhar com ele, eu decido de verdade viver para ele, eu decido de verdade trilhar a minha vida todos os meus dias. E eu me lembrei até de uma oração que eu fiz um dia. Eu fiz uma oração um dia para Deus e eu falei que eu entregava para ele toda a minha juventude. Toda a minha juventude englobando ali toda a minha vida. Sim. Então, desde o dia que eu fiz essa oração, desde o dia que eu fiz essa oração para Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma, a minha trajetória nunca mais foi a mesma. Então, o meu conselho que eu dou para as mulheres que querem de verdade se levantar é o quê? Se entregue a Jesus e deixe ele assumir o controle da sua vida. Sim. Porque não tem como eu falar, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero ser a mulher que Deus quer que eu seja, e o controle está na minha mão. Sim. Vai dar errado. Não vai ser da forma que ele quer. Sim. Então, se você de verdade quer ser uma mulher de Deus, deixa ele conduzir a sua vida. Sim. Porque ele sabe da forma que vai conduzir, ele sabe como vai fazer, ele sabe como vai agir. Por mais que às vezes o agir de Deus, o trabalhar de Deus vai de acordo com aquilo que você não quer que seja, mas Deus, ele sempre sabe o que está fazendo. Sim. Amanda, qual legado a Amanda Cecília quer deixar para as pessoas aqui na Terra? O legado que eu quero deixar para as pessoas é de verdade viver uma vida constantemente entregue e dedicada a caminhar com Deus. Eu quero que, tipo assim, um dia que eu não estiver mais aqui, as pessoas olhem e falem assim, nossa, mas a Amanda é uma mulher de Deus. A Amanda era uma mulher que, por mais que ela enfrentava dias difíceis, por mais que ela enfrentava dias complexos, mas era uma pessoa que não era uma pessoa que não abandonava Jesus. Era uma pessoa que não abandonou e não desistiu de caminhar com Deus, por mais difícil que fossem os seus dias. Então, o legado que eu quero deixar para as pessoas, quando eu partir mesmo, é que as pessoas lembrem de mim como a mulher de Deus que eu sou e como a mulher de Deus que eu venho me tornando. Sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que eu falo que é a frase do corte, né? e olhando ali para aquela câmera, que é a sua câmera, e você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, uma palavra de encorajamento, de fé. Bom, a minha palavra para você que vai nos assistir, que está nos assistindo, né, nessa noite, a minha palavra para você, eu deixo a palavra para você de verdade aquilo que eu tenho pregado nos últimos dias. Deus tem me levado a pregar muito sobre Ezequiel 37, né? Quando o Senhor conduz Ezequiel ali ao vale de ossos secos, e quando o Senhor libera a palavra para Ezequiel dizendo, pode esses ossos viver? Ele diz, Senhor, tu sabes. Ezequiel sabe que somente o Senhor poderia fazer aqueles ossos viver. E tem momentos que nós vamos se deparar, você se depara, com um cenário justamente assim, como Ezequiel se deparava. Um cenário sem vida, um cenário desacreditado, um cenário sem esperança. Mas o que Ezequiel tinha era o quê?
quem está liberando a palavra para mim, ele tem todo o poder para fazer com esses ossos, para que esses ossos vivam. Então, a palavra que eu deixo para você nessa noite é: por mais difícil e por mais complexo que seja o teu cenário, se Deus chega sobre o teu cenário, esse cenário vai mudar. Se Deus chega sobre a tua situação vai mudar. Não é sobre o cenário, é sobre quem está com você no cenário. Por mais que seja um cenário desacreditado, por mais que seja um cenário que não tem vida, que não tem esperança, mas se Deus estiver com você sobre esse cenário, é o suficiente. A Bíblia diz, a história conta, que a mão do Senhor conduzia Ezequiel sobre aquele vale. Foi a mão do Senhor que conduziu Ezequiel. Se a mão do Senhor conduz você, meu irmão, você já é mais do que vencedor. Então, a palavra que eu deixo para você é: por mais difícil e por mais complexo seja esse cenário, e por mais que não tenha vida, por mais que seja desacreditado, esses ossos vão voltar a ter vida. E Deus vai fazer, como a Bíblia diz, que quando Ezequiel profetizava, Deus fez um reboliço. Ele ouve ruídos no meio do vale. E eu quero liberar isso para você. Deus vai mudar esse cenário. Porque não é sobre o cenário, é sobre quem está com você no cenário. Eita! Amiga, vamos... É forte, hein? Vamos para um bate-bola, jogo rápido, pra gente encerrar. Vou te falar uma palavra e você vai responder com uma palavra também ou uma pequena frase, né? Uma cor. Preto. Um animal. Gato. Uma música. Quem já pensou nos Santos dos Santos, né? Uhum. Um país. Estados Unidos. Uma fruta. Uva. Você gosta de uva? Eu amo uva também. Uma palavra bíblica. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amanda Cecília por Amanda Cecília. Como assim? Amanda Cecília por Amanda Cecília. Uma mulher de guerra, uma mulher empoderada, uma mulher... com os meus olhos, né? Eu posso dizer que uma mulher determinada, posicionada. É isso, amiga. Eu queria te agradecer e te dar essa lembrancinha aqui que eu trouxe pra você guardar lá na sua estante. Você guardar lá na sua estantezinha lá, pra você lembrar que você esteve aqui comigo, dando a honra da sua presença pra mim. Agradeço demais você ter aí equilibrado um tempinho na sua agenda de trabalho, agenda de pregação, e ter escolhido um tempo para estar aqui comigo. Eu fico muito feliz e muito honrado mesmo. Queria te agradecer de coração. Eu te acompanho e sei o quanto que você tá cheia aí nas agendas. Eu vi até no status da Rose Costa, que eu achei que quinta-feira você já vai estar pregando lá. Então, tipo assim, realmente você escolheu estar aqui, escolheu me honrar, então eu agradeço demais por isso, tá? Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Mais alguma coisa que você queira falar? Eu que agradeço, né? Pra mim é uma honra estar aqui com você aqui, de verdade. Com toda certeza, né, Davi? Eu iria separar um tempo para estar aqui com você, porque eu acredito muito em você. Já que é para me falar, eu vou falar. Acredito muito em você, naquilo que você tem potencial para isso, e eu tenho certeza que não só para minha vida, mas para a vida de muitas pessoas. Esse trabalho que você está fazendo vai ser bênção para a vida de muitas pessoas, e muitas pessoas serão alcançadas. E a minha palavra que eu deixo para você é para você não desistir. Que eu tenho certeza que Deus ele ainda vai fazer muita coisa na sua vida. Por mais que você não esteja firme, mas de verdade o que Deus tem para você é muito grande. O que Deus tem reservado para sua vida, assim, você não tem nem noção. É algo extraordinário mesmo. Se Deus te der essa oportunidade de você ter um pequeno spoiler, você entender o que eu estou falando para você. Eu tenho certeza que esse projeto, esse podcast, Deus vai te surpreender muito. Vai surpreender muito mesmo. E muitas vidas serão alcançadas por aquilo que está sendo produzido aqui, por aquilo que está sendo gerado aqui. E eu tenho a total certeza que, assim como eu, que me sinto honrado de estar aqui, que eu vejo mesmo... Eu sempre tinha muita vontade de participar de podcast. Eu comentei com as amigas minhas. Eu falei, nossa, eu acho isso aqui muito chique. É massa, né? Eu também gosto. Eu acho muito chique, eu sempre tinha uma vontade. Então, quando você falou comigo, eu vi o cuidado do próprio Deus. Sabe? Deus atendendo um desejo meu. Um desejo meu mesmo, que só pessoas próximas sabiam. Então, quando você falou comigo, eu vi o cuidado do próprio Deus honrando esse desejo. Sim. E eu sou muito grata mesmo por essa oportunidade, pela oportunidade de estar aqui, com toda certeza. Separei essa agenda, separei outras para estar aqui, porque foi muito bom e muito precioso estar com você aqui nessa noite.
gente. Muito obrigado, Amanda. Gente, é isso. Chegamos mais um fim de mais um episódio do Pod Foquito. Mas já agradecer a Amanda. Queria agradecer agora você que estava aí nos assistindo. E não esquece de se inscrever no canal. Seguir a gente no Instagram. Segue a Amanda no Instagram também. Segue o Instagram da Playmóvel também. Tá bom, gente? E é isso, galera. Até o próximo. Esse é o nosso penúltimo episódio da primeira temporada. Em breve vão ter muitas novidades aí, tá, galera? Pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Um abraço e até mais, gente. Tchau! Esse episódio do Pod Foquito é patrocinado pela Playmóvel, operadora 100% digital que conecta você com qualidade e excelência. Playmóvel.com.br e conheça os serviços que vão transformar sua experiência móvel. Lembrando que eles entregam o chip na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, de 3 a 5 dias úteis, tá, galera? Então, é muito rápido. Então, você pode estar solicitando seu chip. E detalhe, tem planos empresariais também. Você que tem sua empresa, que quer trazer uma conexão de maior qualidade, eles também têm planos pessoa jurídica, conexão nacional sem limites, planos flexíveis e adaptados ao tamanho da sua empresa, acesso aos serviços de app de música, séries e nutrição e relatórios detalhados para a gestão do consumo. Ou seja, é uma operadora completa, tá, galera? Galera, Playmóvel. Então, você que ainda não... que tá comprando seu celular agora, ou você que já tem um número e quiser fazer a portabilidade também, eles fazem a portabilidade, tá bom? Então, vem para Playmóvel, que é a sua operadora com qualidade e excelência. Playmóvel.com.br, tá? Obrigado, gente!